possa conduzir esta reunião e que tudo seja feito segundo a tua direção e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, mas ressuscitou, digno ao Senhor, digno é o Senhor. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por este privilégio de estarmos aqui, podermos te buscar, sabendo que o Senhor se faz presente no nosso meio através do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, dai-nos condições, capacidade de buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, para que o Espírito Santo atue e opere, venha agir em nossas vidas e possamos sair daqui diferentes e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar. Abra sua Bíblia, deixa eu dar uma orientação. Depois vamos participar da Santa Ceia. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Isaías 41. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Cante, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não Deus é homem, que não é homem. mentira, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem,
se cumpre. Deus de aliança, de promessas. Deus que não é homem, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim, a gente vai ler. É muito importante a gente entender que o cristão precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. O apóstolo Paulo, numa ocasião, escreveu dizendo que os cristãos de Coríntios, né, estavam sendo alimentados com leite. Ele disse: eu gostaria de dar para vocês um alimento sólido, mas eu vos tenho dado leite, espiritualmente falando. Por quê? Porque eram cristãos que, embora estivesse dentro da igreja e recebendo instruções de grandes homens de Deus, como foi o apóstolo Paulo, eles não cresceram espiritualmente, eles não desenvolveram espiritualmente. E isso é muito ruim. A gente começa a buscar a Deus, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, o Evangelho verdadeiramente, o que tem que acontecer? Tem que acontecer um crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. A pessoa tem que amadurecer espiritualmente. Então Paulo disse: eu vos tenho dado leite. Por quê? Se referindo, dando o exemplo de uma criança, né? A criança nasce, ela tem que ser amamentada, depois ela vai para um mingauzinho, depois ela vai para uma outra coisa, depois ela vai receber um alimento mais sólido, porque isso faz parte do crescimento físico de uma criança. Espiritualmente é a mesma coisa. O cristão não pode aceitar permanecer espiritualmente como criança. Os anos se passam, ele está dentro de uma igreja, mas você olha para ele, você vê que pelos frutos, pela maneira dele viver, ele não cresceu espiritualmente. É como alguém que está sempre começando do zero. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente cresça espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, quando o cristão cresce espiritualmente, ele vai aprendendo, se conscientizando do que é viver com Deus, o que é viver a vida cristã. Tem cristãos, por exemplo, que eles vivem com Deus, né? Ou a vida deles com Deus depende das circunstâncias. Então, quando as circunstâncias diante dele são favoráveis, aí ele tem uma postura. Ele diz: pô, Deus está comigo, Deus está me ouvindo, Deus é muito grande, Deus é fiel, porque as circunstâncias diante dele estão favoráveis. Quando as circunstâncias mudam, se tornam adversas, porque vivemos em um mundo de lutas, de aflições, de adversidades, nós não vamos ter diante de nós circunstâncias favoráveis todos os dias. Nem todos os dias está tudo favorável, tudo caminhando muito bem. Não é assim, não funciona assim. Existem dias de lutas, existem dias que as circunstâncias se tornam contrárias, existem dias que as circunstâncias mudam e se tem a impressão de que
a pessoa não tem fé, mas não é nada disso. Só que os que não crescem espiritualmente, eles ficam vivendo com Deus dessa forma. Está tudo indo bem, está tudo favorável, o Deus é comigo. Ô pastor, Deus é comigo. Deus está me ouvindo, Deus me ouve, Deus é fiel, Deus é muito grande. Quando as circunstâncias mudam, e Deus permite que elas se tornem adversas, contrárias, eles também mudam. Eles então mudam seus pensamentos. Pô, acho que Deus não está comigo. Acho que Deus não me ouve. Acho que Deus não quer me ouvir. Eu acho que Deus já não está mais comigo. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram diante deles. Então a postura deles, o modo de pensar, a maneira de crer também muda. Então Deus é um dia com eles, mas no outro dia já não é. Por que isso? Porque essas pessoas não cresceram espiritualmente, não entenderam, não se conscientizaram, não cresceram espiritualmente, a ponto de entender, Deus não são as circunstâncias que estão diante de nós que define se Deus é com a gente ou não. Nunca foi. Não foram as circunstâncias contrárias ou favoráveis que definiram se Deus era com Moisés ou com Abraão, com José, com Davi, com tanta gente, ou não foram as circunstâncias. Por quê? Porque quando se cresce espiritualmente, se entende, se aprende. O que eu faço para que Deus seja comigo? Isso é uma pergunta tão simples. O que eu faço para que Deus seja comigo? O que eu tenho que fazer para que Deus seja comigo? Basta eu ser com Ele. E como é que eu sou com Deus? Como é que eu faço para que a minha vida esteja voltada para Deus? Eu preciso crer. Eu preciso me submeter à palavra dEle. Eu preciso colocá-lo em primeiro lugar na vida. Eu preciso obedecê-lo, eu preciso honrá-lo. Então, quando qualquer pessoa, em qualquer país, independente da cor, grau de instrução, poder aquisitivo, dependendo de qualquer coisa, quando uma pessoa faz isso, toma essas decisões, ela está fazendo por onde ser com Deus. Então Deus passa a ser com ela. Pronto. Independentemente se hoje a pessoa está diante de circunstâncias favoráveis, está tudo favorável para ela, ou independente se hoje a pessoa está enfrentando um momento muito difícil na vida, se ela tem sido com ele, ele continua com ela. Não muda nada. Não muda nada. Se na chuva, no sol, no frio, no calor, no momento favorável ou contrário, ela tem sido com Deus, Deus tem sido com ela. Então, quem cresce, vai amadurecendo espiritualmente, vai entendendo isso. E vai vivendo uma vida com firmeza, com segurança. Porque a pessoa sabe que não são as circunstâncias que vão definir se Deus é com ela ou não. Ela está segura, Deus está comigo. No frio ou no calor, Ele está comigo. Na chuva ou no sol, no momento favorável ou no momento muito difícil, Ele está comigo. Isto faz parte do crescimento espiritual de um cristão. Mas nem todos vivem assim. E muitos cristãos que, quando Deus olha para eles, vê que eles mudam. Eles mudam com a mudança das circunstâncias. Quando eles estão diante de circunstâncias favoráveis, Deus olha para eles e vê que eles estão dizendo, não, Deus é comigo. Deus, Ele me ouve, Deus está me ouvindo.
Eu tenho certeza que Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel. Então, quando as circunstâncias são favoráveis e Deus olha para eles, encontra isso. É essa maneira de pensar, é essa postura, é esta confissão que Deus encontra neles. Mas quando ao redor deles as circunstâncias mudam e Deus olha para eles, Deus encontra uma outra coisa. Aí ele encontra dúvidas, aí ele encontra incerteza, aí ele encontra muitas dúvidas. Eu acho que, estou passando por isso aqui, então Deus não está comigo. Estou vivendo isso aqui, Deus não está me ouvindo. Estou passando por isso aqui, então Deus não está comigo. Ora, nos momentos favoráveis, é muito fácil dizer: Deus está comigo, Deus é muito grande, Deus é fiel, Deus pode todas as coisas. É muito fácil dizer: Deus está me ouvindo, porque está tudo favorável. Quando as coisas se tornam contrárias, adversas, vêm lutas, adversidades, é claro que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é olhar para si. Vieram adversidades, circunstâncias contrárias, adversidades vieram. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você. Como é que eu estou com Deus? Estou obedecendo ou estou em pecado? Estou sendo fiel ou infiel? Estou me submetendo ou me rebelando? Isso tem que ser feito. Porque se estiver em pecado, ou se estiver se rebelando, porque se não estiver sendo fiel, aí o que tem que fazer? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar, me arrepender, me acertar, porque essa coisa que eu estou vivendo é consequência da minha desobediência, do meu pecado, da minha infidelidade. Então, eu estou vivendo isso, consequência da maneira que eu estou vivendo com Deus. Você tem que tomar um caminho para se consertar, se acertar com Deus, acertar a vida com Deus, porque isso é fundamental. Mas, ora, se a pessoa está obedecendo, se submetendo, honrando a Deus, o colocando em primeiro lugar, e vem adversidades, vem lutas, vem aflições, ela tem que ter maturidade espiritual. Deus está comigo. Ele permitiu, ou está permitindo esta adversidade, esta aflição, essa situação, mas eu tenho certeza que Ele está comigo. Eu tenho certeza que Ele está me ouvindo, eu tenho certeza que Ele é fiel, eu tenho certeza que a palavra dEle é fiel. Eu vou viver a fé, eu vou procurar ouvir a voz de Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou continuar na minha fé. Isto é um sinal de que a pessoa está amadurecendo, ou entendendo, ou crescendo espiritualmente, para entender que a vida com Deus não depende das circunstâncias. Deus não é, já se falou tantas vezes sobre isso, Deus não é como algumas pessoas infiéis para com outras, porque há pessoas infiéis, há pessoas infiéis, há pessoas que elas são fiéis a outras quando elas estão sendo beneficiadas e tudo está indo bem. Quando as coisas se tornam contrárias, elas mostram o que são. Então, tem marido que abandona a esposa num momento difícil. Tem esposa que abandona o marido num momento difícil. Tem pessoas que, num momento difícil, elas viram as costas para outras. Basta que aquela outra fique num momento difícil, elas viram as costas. Até por isso, muita gente que fica se iludindo, né? Gente que se ilude, acha que todo mundo é amigo, é uma ilusão. Muitas dessas pessoas se decepcionam.
Porque às vezes elas se iludem achando que todo mundo ao redor delas é amigo, é amiga. Quando elas entram num momento difícil, elas veem que um monte de gente some, desaparece, vira as costas. Aí é que elas vão ver que elas não têm quase nenhum amigo. É isso aí. Por quê? Porque o ser humano, nem todo mundo é fiel. Debaixo da chuva, do sol, do frio, do calor, nem todo mundo é fiel. Mas Deus não é assim. Então, quando a pessoa está com Ele, Ele está com ela. Não importa se ela está vivendo um momento muito difícil na vida, Ele está com ela. Não importa se ela está diante de circunstâncias extremamente difíceis, ela está com Ele, Ele está com ela. Mas nem todos os cristãos têm esta convicção. Nem todos os cristãos amadureceram a ponto de entender: oh, Deus é comigo independente das circunstâncias. Por isso que você vê muitos, às vezes, demonstrando imaturidade e fraqueza. São momentos difíceis, já muda aqui os pensamentos. Surgiu esse problema aqui, Deus não está me ouvindo. Então, porque surgiu um problema, Deus não está ouvindo. Então, porque surgiu uma adversidade, Deus não está mais comigo. Porque surgiu uma situação que aflige, eu acho que Deus, Ele não está voltado para mim. Ora, isso é uma imaturidade muito grande. E, infelizmente, é assim que muitos vivem. É assim que muitos vivem. Deus era com Moisés quando ele estava no Egito, lá sendo criado, preparado para ser rei no Egito. Deus era com ele. Quando ele teve que fugir para o deserto, Deus continuava com ele. Deus era com Davi quando Davi estava no meio das ovelhas, tomando conta lá de algumas ovelhas, desprezado pelos seus irmãos, pelo seu pai, inclusive, era tratado como um zero à esquerda. Deus era com ele quando ele venceu o gigante Golias. Deus era com Abraão quando Sara ficou presa lá no Egito. Sara ficou presa no Egito. Sara ficou presa lá nas mãos do rei Abimeleque. Abraão passou um momento difícil. Deus era com ele. Quer dizer, não adianta a gente olhar para a Bíblia e ver o que essas pessoas viveram, como é que a coisa aconteceu, funcionou, e agora, quando se trata da nossa vida, aí a gente tem uma outra postura. Exercer no domingo, está indo tudo bem para mim, está indo tudo muito bom, as coisas estão bem favoráveis, tudo dando certo. Então Deus hoje no domingo é comigo, Ele é comigo. Aí chegou segunda-feira, surgem lutas, adversidades, problemas. Então na segunda-feira Deus já não é comigo. Então esse Deus é comigo de vez em quando. É assim que muitos pensam, é assim que muitos enxergam, é assim que muitos veem. Por quê? Porque não cresceram espiritualmente. Os falsos mestres, tem muitos por aí, estão por aí dentro de igrejas enganando. Uma das coisas que os falsos mestres fazem é passar essa ideia de que se você está vencendo, Deus está contigo. Se você está passando por lutas, Deus não está contigo. Quem está contigo é quem? É o diabo. É o diabo que está contigo. Então o diabo estava com Moisés quando ele ficou 40 anos no deserto? Não. Deus estava com ele e o preparando para uma coisa muito grande. Mas lá ele estava no deserto. Quem olhasse ou se olhasse para a vida de Moisés, ia dizer: esse é um derrotado.
Ele não estava derrotado. As circunstâncias diante dele eram as piores. Está num deserto tomando conta do rebanho do sogro dele. Alguém que estava sendo preparado para ser rei, agora está tomando conta de ovelhas. Quando José estava como escravo no Egito, Deus estava com ele. Assim como estava com ele quando ele se tornou governador. Quando ele estava dentro de um buraco lá, preso pelos irmãos, sendo ameaçado de morte, Deus estava com ele. Assim como estava com ele quando ele se tornou governador e foi tão abençoado e usado por Deus. Então, viver a vida cristã, ser um cristão, andar com Deus, não é viver na imaturidade, ou viver dessa forma, porque isso faz uma diferença. Se na hora favorável a pessoa diz, eu tenho certeza que Deus está comigo, e nos momentos difíceis ela diz, eu tenho certeza que Deus continua comigo, há uma diferença na maneira dessa pessoa viver, como ela vai enfrentar as lutas, o testemunho que ela vai passar. Por quê? Porque ela entendeu, aprendeu que não são as circunstâncias que definem se Deus é com a pessoa ou não. Deixa eu ler aqui, esse é um contexto, evidentemente, para, primeiramente, o povo de Israel. Isso foi transmitido para eles, mas isso, como várias passagens, se aplicam a nós. Por quê? Não somos judeus, não fazemos parte do povo de Israel, não somos judeus, mas nós somos descendentes de Abraão espiritualmente. Então, muita coisa que Deus prometeu ao povo de Israel, nós podemos trazer sem nenhum problema para a nossa vida. Isaías 41, 8, falando com o povo de Israel primeiramente, mas a gente pode pegar isso para a gente. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Amém? Haveria uma grande destruição, uma situação extremamente difícil. O que Deus disse para eles? Pô, se desesperem, não serei com vocês, vou deixá-los, vou abandoná-los, vou desprezá-los. Não. Não temas, eu sou contigo, não te espantes, eu te ajudo, eu te escolhi. O
que Deus fez? Estava mostrando para eles que mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis, eles precisavam e deveriam se manter como? Seguros. Deus está comigo. Deus nos escolheu. Ele nos sustenta. Ele nos ajuda. Ele nos escolheu. Reduzidos a nada, destruídos, serão os que estão indignados contra nós. Não somos nós. E isto aqui, que foi transmitido primeiramente para eles, nós podemos trazer para a nossa vida. Mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis, como é que tem que ser a nossa postura? A postura de alguém que tem certeza, eu tenho certeza, Deus está comigo. Eu não preciso temer, me espantar. As circunstâncias não vão nos destruir. Quer dizer, Deus espera que a nossa postura, inclusive diante das adversidades, ou quando as circunstâncias se tornam contrárias, ela seja uma postura de alguém que amadureceu, de alguém que aprendeu a andar com Ele, de alguém que entendeu que andar com Deus, Deus está com a pessoa, não depende das circunstâncias. Você tem que olhar para a sua vida, verificar se você vem crescendo espiritualmente. Estou ouvindo a palavra de Deus. A partir de quando você começou a ouvir a palavra de Deus verdadeiramente? A partir daquele dia, daquele ponto. Você cresceu espiritualmente? Você vem crescendo espiritualmente? Você é alguém que não é só isso que garante, define que cresceu espiritualmente. Mas esse entendimento, essa postura, ela faz parte de alguém que está aprendendo a andar com Deus, a ponto da pessoa, nos momentos favoráveis e nos momentos difíceis, adversos, contrários, ela tem uma postura de segurança, de alguém que confia, de alguém que crê, de alguém que tem certeza. Não é essa situação aqui, não são as circunstâncias que definem se Deus está comigo ou não está, deixou de ser ou não. Não. Porque ou a pessoa, como acontece por aí, não é o nosso caso aqui, ou a pessoa está diante de falsos mestres que diz para ela, não, se você está vencendo, conquistando, Deus está contigo. Mas se você está aí passando por luta, Deus não é contigo, não. Ou ela está diante desses falsos mestres, que não é o nosso caso, graças a Deus, ou ela está ouvindo a verdade, mas não amadureceu. Então fica como uma criancinha espiritualmente falando. As coisas estão indo bem, então parece que tem segurança, tem força, tem ânimo. Está passando por lutas, murcha, não confia, não crê. Aí a maneira de pensar é uma, o que confessa é outra coisa. Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo. Tem alguns que dizem, não, mas se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Ora, está passando por lutas, adversidades, não seja fanático, nunca não seja desequilibrado, passando por lutas, adversidades. Primeira coisinha, um exame, não é um exame de vista, é um exame espiritualmente falando. Opa, como é que eu estou com Deus? Estou obedecendo, submetendo, buscando, o colocando acima de tudo, honrando a Deus? Graças a Deus está tudo bem. Fiz um examezinho,
E tenho consciência, não sou perfeito, mas tenho consciência de que eu estou agradando a Deus. Pronto. Então não é uma situação que eu tenho que me arrepender, me humilhar e me arrepender, não. Deus permitiu, talvez Ele tenha um propósito maior na minha vida. Deus quer que eu amadureça espiritualmente. Deus quer que eu desenvolva um caráter mais perseverante. Deus quer que, realmente, Deus quer que eu tenha uma experiência maior com Ele. Deus quer me dar uma resposta maior. Pronto. Ele é comigo. Ele está comigo. Não importa o que os outros vão pensar. Não importa o que os outros vão pensar. Lá na China, numa hora dessa, tem milhares de homens e mulheres de Deus dentro da prisão. Dentro da prisão, estão presos. Governo comunista. Esse mês agora prendeu muitos pastores na China, estão dentro da cadeia lá, fora os que desaparecem. Fora os cristãos que eles mandam matar e desaparecem com eles. Então, aqueles homens de Deus e cristãos, membros de igrejas, que estão dentro da prisão porque foram fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus, eles estão dentro da prisão, então Deus não está com eles. Então Deus não é com eles porque eles estão dentro da prisão, não é com eles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aquele cristão que de repente está doente, enfermo, de repente está lá dentro de um hospital, é um cristão fiel, mas adoeceu, então Deus não está com ele, então as circunstâncias são contrárias. Então Deus não é com ele, não. Quem disse isso? Quem disse isso? Então tem cristãos que vivem assim, e outros julgam, né? Analisam a vida de outras pessoas por isso. Então, não tem nada a ver. Tem homens e mulheres de Deus dentro de prisões, dentro de prisão. Estão presos não só na China, em muitos lugares. Deus está com eles. Deus está com eles. As circunstâncias são terríveis. São terríveis. Foram injustiçados, presos, caluniados, às vezes condenados sem nenhum direito de se defender. E aí? Deus não está com eles, porque se tivesse, eles não estariam presos. Não quer dizer nada. A gente não mede se Deus é com alguém ou não pelas circunstâncias que a pessoa está vivendo ou enfrentando. Então, é muito importante lembrar disso. Quando a gente vê pessoas que estão dentro de igrejas debaixo de ensinamentos de falsos mestres, aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Aí a gente vai entender como é que esse pessoal vive. Se você está com um carrão lá do ano, Deus está contigo. Se você está com um carro velho, então Deus não está contigo, não, porque se Ele tivesse, então como é que funciona isso? Se você está morando numa mansão, então Deus está contigo. Se está morando numa casa simples, então Deus não está contigo, não. São falsos mestres. São instrumentos do diabo, esse pessoal, que faz as pessoas medirem se Deus é com elas ou não, até por bens materiais que possuem ou não. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você vai na África, lá, graças a Deus, tive o privilégio de ir várias vezes. Vai lá na África, lá. Vai lá ver na África, onde muitos cristãos moram. Muitos moram em casa de palha. É casa de palha. Então Deus não é com eles, porque eles estão numa casa de palha. E Deus só é com um cristão que está morando numa casa luxuosa. Ele disse isso. Não são essas coisas que definem se Deus é com a gente ou não. Deixa eu ler aqui, Isaías 43.
É só você usar o bom senso, claro, não é só por razão, não é por razão. A palavra de Deus não tem que ser vista, analisada na base da teoria, da razão, da lógica, não. É só você entender o que está escrito. Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí, em seguida, está escrito assim, quando? O que é quando? Olhe para mim, quando? Quando quer dizer que é uma coisa que não acontece todo dia, não acontece todos os dias. Quando aquilo acontecer? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Você já sabe? Olhe para mim. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, a água, o fogo, o rio, tudo isso representam lutas, adversidades, situações de aflições. Não são todos os dias que se vive adversidade. Não são todos os dias que se vive aflições. Não são todos os dias que se vive circunstâncias contrárias. Mas quando, está escrito 3 vezes, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, quer dizer, no momento, no período que você enfrentar lutas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus está dizendo? Quando você estiver enfrentando lutas, eu vou estar com você, eu estarei com você da mesma forma. Eu estarei com você. Não é a água, não é o fogo, não são o rio. As lutas não vão fazer com que eu deixe de ser com você. Ponto, acabou. Acabou. A única coisa que a pessoa tem que se concentrar, eu tenho que fazer Deus continuar comigo. E o que eu faço para Deus continuar comigo? Basta eu ser com Ele. Basta eu continuar crendo, obedecendo, buscando, colocando acima de tudo, sendo fiel a Ele. Pois se eu fizer isso aqui, se eu fizer essas coisas, se eu viver dessa maneira todos os dias, Ele estará comigo todos os dias. Quer eu esteja nos momentos, vivendo momentos extraordinariamente de vitórias. Maravilha. Glória a Deus, Ele está comigo. Quer eu esteja vivendo momentos extremamente difíceis, Ele está comigo. Isso é aprender. Isso significa aprender a andar com Deus, a viver a vida cristã. Quer dizer, é péssimo para a pessoa, não agrada a Deus, impede a pessoa de ser abençoada e às vezes ainda gera maus testemunhos quando não se cresce espiritualmente, quando não se consegue viver isso, porque no momento favorável, aí a pessoa, Deus está comigo, pastor, Deus está comigo, Deus está me ouvindo, Deus é grande, pastor, Deus não sei o quê. Essa mesma pessoa, às vezes no momento difícil, vem murcha, pastor, esse Deus não está comigo mais não. Pastor, esse Deus não está me ouvindo mais não.
Pastor, acho que Deus virou as costas para mim. Mas espera aí, mês passado, na hora boa, a senhora disse que Deus era com a senhora disse que Deus estava lhe ouvindo, a senhora disse que Deus era grande, a senhora disse que Deus era fiel. Pastor, mas mudou tudo. Porque agora eu estou passando por isso aqui, agora surgiu aquilo ali, agora eu estou enfrentando aquilo ali. São pessoas que ou estão debaixo, que não é o nosso caso, de falsos mestres, ou então elas não aprenderam nada a respeito de viver com Deus, andar com Deus. Porque na cabeça delas e no coração delas, as circunstâncias ainda é que definem se Deus está com elas ou não. Deus está com elas ou não. Já preguei outro dia, em algum vídeo aí, né? Não lembro qual dia. Não são as circunstâncias que definem se Deus está com alguém ou não. Ele deu o exemplo de José. José, história extraordinária, uma das mais bonitas e abençoadas na Bíblia. José, novinho, só para você botar no coração, novinho, o pai cometeu um grande erro, que muitos pais e mães cometem. Tem vários filhos e eles começam a dar a entender que tem um filho ou uma filha predileto. Isso é uma desgraça isso é um negócio péssimo, porque vai abrir porta para uma guerra terrível depois. E Jacó fez isso. Ele começou a demonstrar que José era o filho predileto. E ele fez uma túnica, só que com tecido especial, uma coisa mais luxuosa, requintada, e deu para José. Aquilo foi uma desgraça, porque os irmãos já vinham com inveja, com ciúme. Quando deu a túnica, é como se ele dissesse: esse é o meu filho especial. O negócio foi uma desgraça. Muito bem, começou o problema de perseguição contra José. Aí depois José, Deus falou com ele. Não esqueça que Deus falar por sonho com quem falou, Daniel, José e outros, aquilo foi exceção, não é regra, exceção. Para não ficar, sonhei foi Deus, sonhei foi Deus, sonhei foi Deus. Então, todo dia, Deus. Isso aí tem um problema nisso, isso é um desequilíbrio. Porque com Daniel, com José, com outros, era exceção. Deus falou 2 vezes com José por sonhos, mostrando que ele seria colocado numa posição muito alta. Ele erradamente foi lá na imaturidade, era um garoto, todo animado, empolgado, foi contar o sonho para os irmãos e tal, aí piorou o negócio. Quer dizer que você vai ser mais do que nós? A desgraça foi maior, porque aí virou ódio. Até o dia que ele estava lá, os irmãos caçando, o pai falou: vai lá também. Foi a chance dos irmãos. Pegaram José, abriram um buraco, enfiaram lá dentro, sequestraram. Vão matar, mata, não mata, mata, não mata. Deus usou um dos filhos e não permitiu. Vamos vendê-lo. Então, não vão matar, a gente vende, se livra dele, conta uma história mentirosa lá para o pai. Vamos dizer que ele foi pego por um animal e morreu. José foi vendido como escravo para o Egito. Então, em alguns países da África, infelizmente, ainda tem isso. Em alguns países da África que as pessoas são compradas na rua. Abre a boca, vê os dentes, é como se estivesse comprando um cavalo, um animal qualquer. Me dá aqui, é tanto. Escravos são vendidos. Ele foi vendido como escravo. Você vai para um outro país como escravo. Não é um imigrante, um estrangeiro. Você é um escravo, você não tem direito a nada. Lá na casa do homem que o comprou como escravo, que era um oficial, José foi trabalhar de mordomo. Tudo o que ele fazia
era abençoado, prosperava. Gênesis 39, está escrito lá 3 vezes, Deus era com José, Deus era com José, Deus era com José. Então, às vezes, a gente vê na Bíblia, quando passares, quando, eu serei contigo. Deus está como se insistindo, dizendo assim, não importa as circunstâncias, o momento, por mais difícil que seja, se você está comigo, eu vou estar com você. Mas não entra em algumas pessoas, não entram. A Bíblia diz, Deus era com José. Por que falou tantas vezes Deus era com José? Para nos fazer entender que, embora as circunstâncias que ele estava vivendo eram péssimas, ele estava lá como escravo, ele não foi trabalhar em outro país e arrumou um emprego no outro país, não, lá ele era um escravo, ele não tinha direito a nada, você quer um escravo, é um escravo, mas mesmo sendo escravo, a Bíblia, o Espírito Santo fez questão de mostrar, Deus era com José. Então nós não podemos viver na imaturidade como criancinhas a vida inteira, espiritualmente falando. As coisas estão indo bem, pô, Senhor, glória a Deus, Deus está comigo, levanta a mão, agradece. Quando as coisas ficam difíceis, aí a história muda. E tem alguns que vão além disso. Não, Deus não está comigo, não adianta, Deus não está me ouvindo. Aí eles vão além. Não está valendo a pena ir na igreja, não está valendo a pena buscar, não vale a pena ser dizimista, não vale a pena ser ofertante, não vale a pena cantar. Eles vão além. Eles vão abrindo um leque de confissão, de incredulidade, de infidelidade que não tem limite. E Deus está ouvindo e vendo tudo isso. Deus está ouvindo e vendo, porque Ele nos vê nos momentos de vitórias. Como é que nós somos? Na hora das vitórias, das bênçãos, das conquistas, das respostas. Quem somos nós? Como é que somos com Ele e com as pessoas? E com as circunstâncias? Mas Ele também nos vê nos momentos difíceis. Como é que somos com Ele? Como é que somos com as pessoas? Como é que somos diante das circunstâncias? O que nós fazemos? Como é que reagimos diante das circunstâncias contrárias? Nos derrotamos ou cremos? Nos derrotamos ou confiamos? Somos fiéis ou infiéis? Obedecemos ou desobedecemos? Ele nos vê. Então, quem vai crescendo espiritualmente, vai entendendo o que significa andar com Deus, viver com Deus. Não depende das circunstâncias. Então nós vamos orar antes de participarmos da Santa Ceia. O que se deve fazer? Quase toda semana eu tenho que dar uma olhadinha. Para mim, isso aí é muito importante. Para você crescer espiritualmente. Para você não cair no erro de achar assim, não, estou muito bem. Nem se derrotar, nem achar que está muito bem. Nem 8, nem 80. Vou olhar para mim. O Espírito Santo hoje está usando o bispo para, mais uma vez, ensinar que não são as circunstâncias que definem se Deus é conosco ou não. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias que definem se Deus é comigo ou não. Então eu vou olhar para dentro de mim. Então você tem que viver isso, analisar isso, e ter inclusive cuidado, para não ficar julgando. Porque fulano está com carrão, Deus está com ele. Porque fulano conseguiu isso, Deus está com ele. E o outro que está na luta não está. Não faça isso. Eu já estive não lembro o ano, fiz acho que umas 2, 3 vezes, um encontro de pastores lá em Moçambique, na época em Beira. E acabou a reunião, tinha vários pastores, vieram falar comigo, um deles falou, bispo,
o senhor podia me dar a sua Bíblia? Eu falei, a minha Bíblia? Ele falou, o senhor podia me dar a sua Bíblia? Eu falei, por que você queria a minha Bíblia? Eu não tenho uma Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia. Ele é um pastor, ele não tem uma Bíblia. Aí eu falei com um pastor na época, eu falei, nós levamos algumas Bíblias para distribuir. Alguns na época, ele lembra que a gente pediu oferta, compramos e tal. Levamos umas 80 Bíblias, eu não lembro quanto. Eu falei, o pastor estava me acompanhando, ainda tem Bíblia aí? Tem, sobrou acho que 2 ou 3, vou dar para o pastor. Pastor, não vou lhe dar a minha, mas eu tenho uma aqui. Se eu não tivesse nenhuma, eu daria a minha, não tem problema. Mas eu tenho uma Bíblia, eu vou lhe dar, vou dar uma Bíblia para o senhor. Então, o fato dele não ter uma Bíblia, porque é uma Bíblia que muitas vezes desprezam, às vezes tem 2, 3 em casa, não lê, tem gente que não se preocupa em ter uma Bíblia, enfim. Uma Bíblia lá em Moçambique hoje, se fosse moeda de lá e moeda daqui, ela custa quase a metade de um salário mínimo. Se fosse converter na moeda de lá, o salário de lá, o salário daqui, uma Bíblia lá custa quase a metade de um salário mínimo. Não é igual aqui. Ele não tem por quê? Porque não tinha condição de comprar. Então, esse pastor que não tem uma Bíblia, eu vou olhar para ele e falar, pô, você é um derrotado, Deus não está com ele? Não, de jeito nenhum. Aí tu vê uns mercenários por aí, que tem avião, helicóptero, barco, iate, carro de 1 milhão. Então, Deus está com esse que tem um iate e não está com outro que... Não. Esse está com iate, com carro de 1 milhão, esse é um ladrão. Esse é um ladrão. Porque como é que o cara enriquece pregando o Evangelho? Tem alguma coisa errada ou não tem? Tem ou não tem? Ou não tem? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Cara, você não, agora eu sou rico. Ué, mas rico como? Você tem uma empresa, você é pastor e tem empresa e ganhou dinheiro de herança, alguma coisa, tu comprou alguma coisa com... Não. Tem alguma coisa ou não tem? Tem, claro que tem. Como é que pode? Quem se dispõe a pregar o Evangelho é o contrário. Você se dispõe a pregar o Evangelho verdadeiro, você renuncia. Você renuncia, você se larga teus objetivos, tua vida secular, profissional, quando é o caso da maioria que vive no altar, o cara enriquece, tem alguma coisa errada. Então, um pastor que não tem uma Bíblia, eu vou olhar para ele e falar, esse é um derrotado? Não, derrotado não. Às vezes é um grande homem de Deus. Não comprou uma Bíblia porque não teve condição financeira de comprar. E o outro que está com um iate agora, está com a fazenda, está numa mansão, esse é o de Deus? Quem disse isso? Quem falou isso? Então você olha para a sua vida e cuidado para, inclusive, não julgar erradamente outras pessoas. Porque, às vezes, um pastor que está lá no hospital agora, e, às vezes, sofrendo com uma enfermidade. Então o pastor está doente, Deus não está com ele. Não é assim que funciona. Lutas existem, aflições existem. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, os obreiros, obreiras, por favor. Organize a Santa Ceia, fique de pé, feche os olhos. Vamos fazer uma oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, meu Pai, eu oro e peço para que o Espírito Santo fale ao coração de todos que estão aqui. Porque não são as circunstâncias, Senhor, que definem se o Senhor é com alguém ou não. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias favoráveis ou adversas que vão dizer se Deus é com alguém ou não. Está escrito: quando passares pelas águas,
eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Mesmo diante de lutas, circunstâncias contrárias, o Senhor permanece com aqueles que são dados para ti. Faça-os entender isso, Senhor, que precisamos nos concentrar em estar contigo, em obedecê-lo, buscá-lo acima de tudo, honrá-lo acima de tudo, e fazendo assim, o Senhor estará conosco. E mesmo que enfrentemos lutas e adversidades, o Senhor não deixa, não abandona os que estão voltados para ti. Que cada um possa olhar para a sua vida e analisar o próprio coração. Senhor, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões e abençoa a Santa Ceia, e aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados. Os que creem digam assim seja. Podem sentar um pouquinho, por favor. Eles vão servir o pão, o cálice. Você decide se vai participar ou não, tá bom? Por favor, pode servir. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade, Declarar de novo o meu amor. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Fique de pé, feche os olhos. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha. Aleluia, Cristo. Aleluia, Cristo. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar, Em espírito e em verdade,
declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor A Jesus. a Jesus, meu Rei e meu Salvador. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos de todo o nosso coração por estarmos aqui, por sabermos que o Senhor é Deus, por sabermos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Te agradecemos, Senhor, porque nos amaste de tal forma que deste o teu Filho para morrer por nós. Ah, Senhor, nunca encontraremos palavras que sejam suficientes para expressar o quanto devemos a Ti, o quanto somos gratos a Ti, Senhor. Poderíamos ter partido desta vida direto para a condenação eterna, como infelizmente aconteceu e acontece com tanta gente, mas a Tua misericórdia nos alcançou, recaiu sobre nós. Estávamos perdidos, cegos, miseráveis espiritualmente, na ignorância espiritual, mas o Senhor tornou possível que a luz chegasse até nós, e as trevas que nos encobriam e dominavam foram dissipadas. Fomos trazidos para a Tua maravilhosa luz, sendo livres das trevas. Não há ouro, prata, nada que possa pagar o que o Senhor fez por nós. Fomos comprados com Teu sangue, éramos escravos das trevas e do pecado. Te agradecemos, Senhor Jesus. Cremos que o Senhor, assentado à direita do Deus Pai, nos vê e nos ouve e se faz presente aqui através da pessoa do Espírito Santo. Te agradecemos de todo o coração. Te agradecemos porque entregaste a vida por nós, mesmo não tendo nada a oferecer. Levantamos este pedacinho de pão, como o Senhor um dia levantou aquele pão, deu graças, partiu, abençoou e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Ó Espírito Santo, abençoa, para que quando comermos deste pão, pela fé, Senhor, estejamos nos alimentando do corpo de Jesus, fazendo parte dele de uma maneira ainda maior, e que ele cresça em nós, a vida que ele trouxe se torne mais forte dentro de nós. O nosso espírito, que outrora estava morto, que recebeu vida, tenha muito mais vida. Nós te agradecemos. Os que creem em nosso Deus, com os
os olhos fechados, coma deste pão agora. Coma deste pão, alimente-se dele, ele é um símbolo do corpo de Jesus. Agradeça. Ele prometeu dizendo: e a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne. E disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Quem faz parte dele, quem participa dele, quem tem comunhão com ele, tem a garantia da vida eterna. Que este cálice que nós erguemos seja santificado e consagrado, e quando dele bebermos, estejamos bebendo de algo que simboliza o teu sangue, o sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Que sejamos abençoados, que façamos memória de ti até que tu venhas, que a ligação nossa contigo se torne mais forte, maior, e que venhamos crescer, meu Pai, espiritualmente, e nos amoldarmos com a imagem do Filho de Deus. Nós te adoramos. Os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, beba do cálice agora. Agradeçam. Agradeçam de todo o coração. Lembre-se que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não pode ser apenas de lábios, de um modo superficial. Oh, nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que venceu todas as coisas e que nos tornou mais que vencedores. Sim, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem fome, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem coisas do presente, nem do porvir, nada está escrito, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Mas a cruz não conseguiu vencer. Levante as mãos, o autor da minha vida. Adore a Deus, adore ao nosso Deus. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei.
Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. novamente eu posso Novamente eu posso adorar em espírito e verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo o meu amor. A Jesus. meu Rei, meu Salvador. Ó Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa vida, o nosso serviço. Aceite como uma oferta agradável a Ti. Abençoe o Teu povo com a Tua presença e ensine-os a andar contigo a cada dia. Ensine-os a lembrar-se constantemente do que Jesus prometeu. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele estará convosco por todos os dias. Ó, nós te adoramos. Não são circunstâncias que definem se o Senhor é conosco ou não. Te agradecemos, que a Tua presença venha fortalecê-los e abençoá-los. E os que creem digam: assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem ser.